A paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe a cada um. Estamos aqui em mais uma oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por cada irmão que nos segue, por cada irmão que está conosco. Desde já, você que não é inscrito em nosso canal, você pode ir lá se inscrever, ativar o sininho, para que toda vez que tivermos vídeos novos, você receba o nosso link, a nossa mensagem avisando que tem vindo, amém? Quem fala é o presbítero Antônio Silva e vamos mais uma vez aprendermos do Senhor, amém? Nesta oportunidade, nós iremos falar a respeito do tema abordado nesta oportunidade, selados com o Espírito Santo, amém? Nosso estudo hoje está baseado no livro, na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Vamos falar a respeito de selados com o Espírito Santo. Este texto nos mostra um detalhe muito grandioso da obra do Espírito Santo em nossas vidas, trazendo certezas absolutas do cuidado de Deus para com seus servos. Nesta oportunidade, aprenderemos o verdadeiro significado deste selo do Espírito Santo. Mas, na verdade, o que significa ser selado com o Espírito Santo? No versículo 13, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo, e ele notifica para os irmãos de Éfeso que a mesma coisa aconteceu também com vocês depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Olha, aí diz que, e tendo nele crido. Primeiro, ele notifica que eles foram, eles ouviram a palavra da verdade. Segundo, o evangelho da salvação. E terceiro, eles creram. E tendo crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas vamos lá. Olha, o apóstolo Paulo traz um resumo da conversão de uma pessoa. Quando ele fala, e vós, glória ao nome de Jesus, e vós. Aí veja só, e vós estáis. Está falando para os gentios. O apóstolo Paulo está escrevendo para o povo gentil, que também foram inclusos na promessa de Deus. Assim, ele explica como a pessoa convertida passa a ser totalmente do Senhor Jesus. Iremos entender cada detalhe do texto e, por fim, compreender o significado do trecho selados com o Espírito Santo. Observação. Observe que a citação do apóstolo Paulo começa com a proclamação do Evangelho. Deus levantou os seus servos para proclamar a boa notícia da salvação, para levar as boas novas aos perdidos. Por isso ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade. Esta palavra da verdade, para que não ficasse nenhuma dúvida para os seus leitores, para que não fosse confundido com qualquer pensamento filosófico ou outro pensamento qualquer, que algum homem pudesse levantar, foi claramente esclarecido pelo apóstolo Paulo quando ele diz, o evangelho da vossa salvação. Esta é a forma que Deus escolheu para alcançar os perdidos. Qual foi a forma? A proclamação do evangelho. Pregadores enviados por Deus proclamam a mensagem de Deus. Ela é lançada aos corações como sementes frutíferas. Uma vez que o Senhor Jesus,
Ele nos chamou e nos notificou, nos nomeou, como disse João, lá em Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus disse que eis que eu vos dou poder, glória ao nome de Jesus. E uma vez que estamos na condição de pregadores, de enviados de Cristo, de Deus, nós temos a responsabilidade de pregar o verdadeiro evangelho. Jesus falou lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15, por ele falou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele disse: vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas veja só, uma vez que nós somos testemunhas de Cristo, nós temos a obrigação de testificar da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que nós temos que ter em mente que a mensagem, a semente não é nossa. Nós temos a obrigação de semear. Nós temos a missão de semear. Me faz me lembrar daquela parábola que ele falou a respeito do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear e ele semeou a sua semente, mas uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram, mas os espinhos sufocaram e elas morreram. Outra parte caiu em pedregulhos, em cima de pedra. Nasceram, mas por não ter um aprofundamento da sua raiz por causa das pedras, morreram. Mas a quarta semente caiu em boa terra. E diz a Bíblia que ela cresceu e multiplicou. Não é diferente conosco. Uma vez que nós recebemos a semente do Evangelho, uma vez, como disse o apóstolo Paulo, que nós ouvimos a palavra da verdade e tendo crido nele quem? No Evangelho de Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória ao nome de Jesus. Na sequência, existe uma resposta a essa proclamação dessa verdade. O apóstolo ainda fala: e tendo nele crido, ou seja, a fé salvadora é despertada à pessoa que recebeu a santa semente do Evangelho e creu nele. Compreendeu a sua mensagem e a sua profundidade. Toda a boa notícia que compõe o Evangelho é recebida neste coração. Existe arrependimento, transformação de vida. Tudo isso vem através do crer. Crer no quê? Crer no Evangelho da vossa salvação. Agora vem a pergunta: o que acontece com esse novo crente quando ele ouve e depois que ele ouve passa a crer? O que acontece com ele? O apóstolo Paulo explica algo muito forte. E fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória ao nome de Jesus. A minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. E olha como é que a minha tradução diz: e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. Glória ao nome de Jesus. Uma vez que nós ouvimos e cremos, aceitamos e confessamos a Cristo, Cristo agora nos colocou em nós a sua marca. Que marca? Marca de proprietário. Qual é a marca? O Espírito Santo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aqui temos uma profunda simbologia. Um selo era usado na antiguidade com 2 propósitos. Primeiro propósito, dar segurança a algum documento. O governante tinha um anel com um selo exclusivo que, quando presente em algum documento, indicava que era verdadeiro e seguro. Segundo o significado do selo,
dá clareza sobre a posse de algo. Algo que tinha inscrição de um selo era de posse daquele que possuía. Ou seja, um rei tinha o seu selo, seu sinal sobre aquilo que era seu, dando clareza da possessão e deixando claro perante todos a quem pertencia. Veja só, neste sentido, a Bíblia afirma que a conversão é um ato do Espírito Santo, que é finalizado com o próprio Espírito Santo, sendo um selo colocado na vida do crente que o aceitou. Sim, o Espírito Santo representa a segurança de que aquele que creu foi regenerado, pois o próprio Espírito Santo agora habita nele. Esse crente selado agora é de posse do Senhor. É um salvo, um servo remido, resgatado. Portanto, é habitação do próprio Senhor. Uma vez que nós temos ouvido, crido e aceitado, agora não pertencemos a quem nós pertencíamos antes, ao adversário das nossas almas, e nem tampouco a nós mesmos. Nós agora pertencemos, somos posse do Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse que ele colocou em nós a sua marca de proprietário. Uma vez que ele nos selou, ele falou, você é meu e não pertence a mais ninguém. Olha, veja o que o Senhor Jesus falou no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Veja só, é o Espírito Santo que nos fará lembrar das palavras do Senhor Jesus. Na sequência, no versículo 14, o apóstolo Paulo explica que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, uma garantia da nossa salvação na vida eterna que recebemos da obra de Deus realizada em nossas vidas. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vós mesmos, mas a Deus. Versículo 20. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha aí. Nós agora não pertencemos mais a nós mesmos. Nós agora não fazemos aquilo que nós queremos. Agora nós não vamos para onde a gente íamos. Por quê? Nós agora somos guiados pelo Espírito Santo, por aquele que nos selou. Glória ao nome de Jesus. Este selo é indestrutível, pois o próprio Cristo, ao falar a respeito das suas ovelhas, ele afirmou, João, capítulo 10, versículo 28 e 29, diz assim, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-lo da mão dele. Então, meu irmão, você é selado pelo Espírito Santo da verdade. E este selo simboliza que você é de propriedade exclusiva de Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós somos uma propriedade. E quando somos uma propriedade, quem manda na propriedade é o proprietário. E uma vez que nós somos propriedade de Deus, então quem domina a nossa vida, quem guia os nossos passos, quem direciona os nossos pensamentos, não somos nós, mas sim o nosso proprietário, em nosso caso, o Espírito Santo da verdade, a qual nós estamos selados. O apóstolo Paulo disse que ele é o penhor da nossa salvação. Glória ao nome de Jesus, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, hoje, tudo o que acontecer em nossas vidas é permissão daquele que nos selou. Nós somos selados.
E uma vez que nós somos selados, nós passamos a ser propriedade exclusiva do Espírito Santo da verdade. Esta é a marca. Me faz lembrar quando o apóstolo Paulo disse que Cristo pegou a cédula que era contrária a nós. Veja só, havia uma cédula, uma dívida, a qual nós não poderíamos quitá-la, a respeito do pecado. A dívida do pecado era imensa, que eu não tinha condição de pagar o meu próprio pecado, nem você teria condição de pagar pelos seus próprios pecados. O apóstolo Paulo disse que Cristo, uma vez, levou a nossa cédula, que era contrária a nós, aquilo que nos julgava, levou e cravou na cruz. E uma vez que ele cravou na cruz, agora ele arranca de nós aquela cédula que era contrária, aquela mancha de devedor, aquela mancha de derrotado, ele cravou na cruz. E agora, em vez da cédula que era contrária, ele agora nos colocou outra cédula. Que cédula, irmão Antônio? O Espírito Santo da promessa. Nós hoje somos selados, não pelaquela cédula que nos escravizava, não pelaquela cédula que dizia que nós éramos pecadores, mas hoje nós somos selados com o Espírito Santo da verdade, que nos selou por amor a nós. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui é o presbítero Antônio Silva. Se você gostou, deixa o seu comentário, aperte o seu likezinho aí. Mas se não gostou, também deixa o seu like para nos ajudar. Amém? E repetindo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.